Pode fechar os teus olhos e adoremos ao Deus que faz todas as coisas, o Deus que está acima de todas as coisas. Oh, aleluia. De glória em glória, de glória em glória me leva, nas profundezas da santidade me leva. De glória em glória, de glória em glória me leva, nas profundezas da santidade me leva, oh, de glória em glória, de glória em glória me leva, oh, nas profundezas da santidade me leva, oh, de glória em glória, de glória em glória me leva, oh, me leva, oh, nas profundezas da santidade me leva, oh, me leva, oh, de glória em glória, de glória em glória me leva, aleluia, me leva, nas profundezas da santidade me leva, oh, me leva. Aleluia. Trazia o reverendo Jorge Batista. Aleluia. Deus seja louvado. Shalom Adonai, a paz do Senhor, graça e paz. Boa noite para os que nos acompanham de noite. Boa tarde para outros irmãos. Estamos então, que dia bom, que momentos bons, né? Estávamos a conversar aqui com o Sadraque que precisamos, tem uma ideia aí que ele tem já há um tempo, que temos que colocar em prática para voltarmos ou continuarmos a ter momentos como esse, de perguntas e respostas de questões bíblicas e mentoria mesmo online, porque às vezes é difícil colocar todos no mesmo lugar. Eu sei que a turma da palavra, vamos chamar conferência, né? Nas conferências dela, normalmente são centenas e centenas, mas uma multidão de jovens que acorrem e nesse momento estão privados de estarem conosco. Com certeza, não fosse o Covid-19, nós teríamos aqui esse espaço todo lotado, abarrotado, e talvez nem seria aqui, né? Seria num local que comportasse e desse maior conforto também aos irmãos. Mas Deus vos abençoe.
mesmo assim, sei que muitos não conseguem nos acompanhar, porque o saldo de internet, saldo de dados aqui no país é extremamente caro. A internet em Angola, infelizmente, ainda é incomportável. Mas a gente faz o que podemos. Eu me lembrei, enquanto Sadraque falava, minha memória coletiva, minha memória pessoal, particular, voltou muito para lá. É uma palavra que eu sempre digo às pessoas, ainda que isso possa gerar algum descontentamento. Eu sempre considerei a Cafarnaum o meu berço. O Sadraque ainda está nela. Cafarnaum, considero Cafarnaum como o berço dos grandes pregadores do país. Falo em termos de Assembleia de Deus, ou no que a Assembleia de Deus diz respeito, porque aquela igreja conheceu bons oradores, e eu fiquei a pensar aqui no pastor Antônio Sampaio, que regressou do Brasil para Angola, pastor Manuel Abel, o meu primo, grandes oradores. Depois, antes dele até o evangelista Gabriel, que era já, estamos a falar década de 70, 80, quando muitos contavam história no púlpito. Ele já tinha algumas posses, foi ao Brasil, e quando voltou, era um pregador. Eu me recordo que o falecido pastor Pedro Araújo, de saudosa memória, antes de morrer, no ocaso da vida física e espiritual do evangelista Gabriel, lhe chamou uma vez e colocou-lhe a ouvir uma cassete gravada, e ele perguntou, porque queria trazer-lhe a razão, disse: Gabriel, quem é esse que está a pregar? Ele disse: deve ser um brasileiro aí. Ele disse: este é você. Eu nunca me esqueci desta mensagem, eu guardo até hoje. E o falecido pastor Araújo, não, se ele está a elogiar é porque é coisa séria. E depois então da geração do pastor Sampaio e Manuel Abel, aprove a Deus levantar-nos, nos colocar neste grupo também. E aí depois começou a vir Sadraque, companhias, mas graças a Deus hoje não é só Cafarnaum, não é só Assembleia de Deus. Angola tem muitos bons pregadores do Evangelho. Deus seja louvado por isso. Vamos então à palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero ensinar algo. Deram-me 20 minutos, já esgotei alguns dele. Eu sei que o ano passado exagerei, eu sei que exagerei porque a minha esposa puxou minha orelha, porque foram 4 horas e hoje reduziram para 20. Então vamos lá. Eu trouxe o meu livro porque eu queria falar algo que está associado à essência do Evangelho. No terceiro livro que eu escrevi, O Mito da Igreja Perfeita, porque a igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Mas ontem, depois de ouvir o Sadraque a pregar, como tão bem sempre faz, eu entendi voltar a ler o mesmo texto que ele leu. Então deixa isso aqui do livro e vamos. Não, é mesmo só para confirmar que verdadeiramente entendi que aqui temos o Evangelho. Como disse ontem, o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, podemos também defini-la assim.
E aqui realmente confirmamos o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Então, a única diferença, o Sadraque ontem leu o capítulo 16 até o versículo 20, até o 21, hoje eu vou acrescentar mais 3 versículos, 4 até 27, vou só acrescentar mais, então 16 até 27. Vou fazer a leitura então numa cadência jornalística para remirmos o tempo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E esse é sempre o problema. Não é este o filho de José? E ele disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. 24. E disse: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Amém. A ti louvor seja dado sempre eternamente. Nesta breve e resumida reflexão, sirva de instrução para nós, para alguns dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Quando nós vamos estudar a Bíblia, é natural que deixemos-la aberta, é natural que a Bíblia esteja aberta. Eu sei, não sei, alguns de vocês provavelmente terão aí em vossas casas a Bíblia aberta, outros não, mas eu deixo-na aberta, a minha aberta, para fazer uma reflexão. O Sadraque falou tudo nesse texto ontem. Eu quero só pegar hoje para ilustrar, fazer uma ilustração, elaborar uma ilustração do Evangelho, do poder do Evangelho. Uma ilustração. Eu quero pedir, não sei se tem algum irmão que me ajude a pegar uma cadeira, qualquer delas, coloque só aqui ao lado, se puder, porque este texto, que é, se não vai atrapalhar a emissão? Ok. Este texto bíblico é a narrativa ipsilibris, quer dizer, quase que ao pé da letra, do que está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 1 ao versículo 2. Versículo 2, ok. E parte do 3. Jesus, ele vai à sinagoga, ensino. As sinagogas haviam muitas, porque as sinagogas eram um lugar de ensino, o lugar de instrução, o lugar da Torá, o lugar da instrução dos judeus, a sinagoga.
o templo era o lugar para o culto cerimonial. Sinagoga havia várias, onde houvesse 10 judeus, aí habilitava-se a instituir uma sinagoga. Onde houvesse, melhor disse, onde houvesse 10 judeus, aí estava formado o coro necessário para se estabelecer uma sinagoga. Templo havia só um em Jerusalém. E o Senhor Jesus, vai exatamente na sua terra natal, e é lá onde ele entra na principal sinagoga daquele local. E quando ele chega naquela sinagoga, coube a leitura do dia, porque havia as leituras litúrgicas, como hoje as igrejas anglicanas e outras têm. Coube a leitura do dia, exatamente Isaías capítulo 61. Olha como Deus está a combinar o tempo e a pessoa. E quando ele entra e descerra o livro, ele lê esta parte de Isaías, do versículo 1 até parte do versículo 3. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. O pastor Sadraque falou disto ontem. A pregar liberdade aos cativos, isto é evangelho, e a restauração de vista aos cegos, isto é evangelho, a pôr em liberdade os oprimidos, isto é evangelho, a anunciar o ano aceitável do Senhor, isto é evangelho, até então, ou a partir de então. Vou repetir, a partir de então ela se torna o evangelho, porque essa expressão, ano aceitável do Senhor, é a expressão vinculada, ligada ao jubileu. O jubileu era a proclamação por meio da trombeta. No 50º ano, proclamava-se a liberdade de todos que fossem oprimidos, tivessem alguma dívida ou fossem escravo de alguém. Quando chegasse o 50º ano, conclamada a trombeta, e a palavra exatamente jubileu vem desta palavra trombeta, o som pontiagudo, o som elástico da trombeta, era a declaração. Todo mundo, todo indivíduo que estivesse onde ele estivesse, ao ouvir o som agudo desta trombeta, ele logo compreenderia: é o tempo da minha liberdade. Olha o que o Senhor Jesus está a fazer. Jesus entra naquela sinagoga, quando todos viviam o comum do jubileu, isso era sabido desde o tempo de Moisés. Ele chega e volta a atenção de todos para si, e toma estas palavras milenares também para si, e ele está a dizer: hoje está proclamada a liberdade dos oprimidos. Hoje está declarada a restauração dos cegos. Hoje é declarada, e aqui a libertação total, anunciado o ano aceitável. A prosperidade está aqui também envolvido. A libertação está aqui envolvida nesta palavra, ano aceitável do Senhor. Em resumo, ele está a dizer: o evangelho é isso, mas isso é este. O evangelho é este, e este é isso. O evangelho não é apenas isso. O evangelho é isso neste. Entendam o evangelho como libertação, mas a libertação neste. Entendam o evangelho como o ano aceitável do Senhor, mas é o ano aceitável do Senhor neste. Porque a partir de agora já não há mais 50 anos. Basta olharem para mim, já está declarada a libertação, que é de 50 em 50 anos, ou de 7 em 7 anos. Isso é profundo, e isso é evangelho. A outra ilustração está aqui. Quando ele acaba de cerrar o livro, ou fechar o livro, e o pastor Sadraque ontem disse, a parte em que ele cerra é importante o que ele lê, quanto é importante também o que ele deixa de ler.
Ele deixa de ler aquela parte do anúncio da declaração da vingança do Senhor. Não era o tempo. Era o tempo das boas novas, não era o tempo da tribulação, não era o tempo da vingança, não era o tempo do juízo, não era o tempo é das boas novas. E ali começa uma coisa que eu acho linda, que os irmãos vão perceber. Quando ele cerra o livro, devolve ao ministro encarregado da sinagoga, diz a Bíblia, e ele assentou-se. O que vem a seguir está aqui. E todos os olhos na sinagoga estavam fitos nele, concentrados. Até então, enquanto ele lia, enquanto ele falava, eles ouviam sem essa necessária plebeu, que é a expressão grega está aí, que é o olhar fixo. O olhar não era fixo, mas quando ele chega, e senta-se, imediatamente os olhares de todos ficaram bem fixos nele. Por quê? Porque aqui o Senhor está a destruir, a quebrar uma regra, não vou dizer lei, uma regra interna do judaísmo, porque em todas as sinagogas judaicas havia sempre reservada uma cadeira. Esta cadeira ninguém podia se sentar, porque era a designada cadeira do Messias. Só o Messias é quem sentaria aí. E ai de você, quem se sentar aí, não sendo Messias, é blasfemo e digno de apedrejamento. E o Senhor Jesus entrega o livro e senta-se e faz a seguinte declaração: hoje se cumpriu, escuta, se cumpriu em mim Isaías 61, e se cumpriu em vós, o dono da cadeira. Você compreendeu? Ele, ao sentar, está a dizer: hoje se cumpre em mim a profecia de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que o Senhor Deus me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, ouvidos aos surdos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele assenta-se na cadeira que só o Messias podia sentar, para dizer: o Messias chegou. O Messias chegou e agora é hora de sentar na minha cadeira. Está cumpridas as Escrituras, mas não está só cumpridas as Escrituras em mim. Está cumpridas as Escrituras aos vossos olhos. É necessário que a Bíblia, as Escrituras, se cumpra aos olhos. É por causa disso que eu acho que todos os pastores, como eu, precisamos dar a vida para ver a manifestação do poder de Deus, porque o Evangelho sem a manifestação do poder de Deus, ela não é uma verdade profunda aos olhos. Você vai entrar numa vila, ou num bairro, ou numa igreja, e vai dizer assim, vai ouvir assim: aqui nessa igreja a regra é essa, nesta comuna a regra é esta, neste município ninguém planta igreja sem consultar o SOBA. Nós cumprimos quando falta poder. Mas havendo poder, ainda que houvesse esta regra nesta comuna, que é necessário consultar o SOBA, nós implantamos a obra de Deus sem consultar o SOBA, e queremos ver quem é o SOBA, porque hoje se cumpre aos olhos esta profecia. A segunda parte, eu li uma parte e vou terminar já aqui. Eu disse que o Sadraque leu até o versículo 21. Eu vou ler a outra parte. Ainda deixa-me ler mesmo o versículo 21. Jesus disse assim: hoje se cumpriu a Escritura em vossos ouvidos. Retroagindo, vamos lá.
eles disseram, todos lhe davam, versículo 22, lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Aqui está o problema e a barreira do evangelho. O problema e a barreira da recepção é a percepção. E a barreira da percepção é a familiaridade. Não é este filho de José? Ele nos é familiar. Não vão lhe receber porque a percepção, oh aleluia, eles estão a receber o Messias, mas eles estão a ver o carpinteiro. Enquanto você não identificar o Messias no carpinteiro, você não recebe a graça do Messias, porque a grande barreira da percepção da recepção é a percepção. Entendamos que o Evangelho é Jesus. E se o Evangelho é Jesus, tudo que Jesus é e fez, nós faremos e seremos. Como disse o pastor Sadraque ontem, somos cristãos e nós emergimos de Cristo. E como eles não puderam receber bem isso por causa da familiaridade, por causa dessa palavra, não é este filho de José, Jesus antecipou-se e disse, eu sei que vocês vão dizer o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Mais uma vez Jesus fazia o exercício da palavra de conhecimento que ele percebia na mente daqueles que estavam aí. Aí Jesus diz isso. E é isso que eu quero falar para finalizar, que eu achei interessante. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Como eu não sou bem recebido na minha pátria, então vou em outra pátria. Você vai ler, vai perceber que a Bíblia diz assim, e não pôde Jesus fazer muitos milagres ali, porque não criam nele. Observa, não é unção que faltou, é fé para crer nele que faltou. Escuta, Jesus disse, certamente vocês vão dizer isso, e eu sei que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E o que ele diz a seguir? Ele diz assim, em verdade vos digo que muitas viúvas, alô, ele está a voltar no Antigo Testamento. Irmãos, o Evangelho é a Bíblia, está de Gênesis a Apocalipse. Deixa-me ficar em pé. O Evangelho está de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho está em Gênesis numa pergunta. A pergunta é, onde está o Cordeiro? O Evangelho está nos Evangelhos, no Evangelho de João que diz, eis o Cordeiro. O Evangelho está em Apocalipse que diz, digno é o Cordeiro. Isso é Evangelho. O Evangelho começa com onde está Ele? Onde está o Cordeiro? E quando nós descobrimos, eis aqui o Cordeiro, nós temos o Cordeiro dentro de nós. E mais tarde, não está para muito tarde, nós vamos dizer, digno é o Cordeiro de todo louvor e de toda adoração. Este é o Evangelho. Eu estou assustado porque eu estou a ler aqui, ele está dizendo assim, depois de contar, de citar para eles o provérbio, ele volta, aleluia. Há alguns personagens do Antigo Testamento que entram no Novo Testamento na boca de Jesus. E quando esses personagens do Antigo Testamento, quando entram na boca de Jesus, como Jonas, presta bem atenção nisso. Ele vai dizer, no tempo de Elias, havia muitas viúvas. Porém, Elias só foi enviado numa, a de Sarepta. Eu podia pegar nisso e íamos fazer uma hora de estudo. Então deixa ficar com outro. Ele depois disse, no tempo de Eliseu, Eliseu não foi enviado, a não ser num só, Naamã, o Sírio. Alô?
Eu certa vez havia pregado assim: cada profeta a sua viúva, cada viúva o seu profeta. Você vai compreender que na Bíblia Elias tinha a sua viúva, que lhe deu de comer. Eliseu também tem a sua viúva. Agora estamos a ver aqui que Elias tem a sua viúva, mas também Eliseu tem o seu Ciro. Ele foi enviado e ele, na verdade o Ciro é quem foi. O que é que a Bíblia está nos mostrar? Alô, presta atenção. O Evangelho, essa coisa é bem simples que eu quero dizer. Jesus está dizendo assim: é verdade que vocês estão a dizer e estão a dizer que o médico cura-te a ti mesmo. Por que não faz aquilo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, tua sede ministerial? E ele diz, na verdade, o profeta, referindo-se assim, não é bem-vindo e bem recebido na sua terra. Você pode repetir: na sua terra? Então onde é que ele é bem recebido? Na terra estranha. E ele vai nos mostrar aqui o irmão Eliseu. O que ele vai nos mostrar aqui na pessoa de Eliseu? Ele vai nos mostrar que há uma menina. Vamos começar mesmo como o texto diz. Um certo homem, Naamã, grande homem, porém leproso. A maioria dos grandes estudiosos, e hoje eu cumprimento-os, sempre associaram a lepra, Sadraque, a lepra de Naamã ao pecado. Eu já preguei muito sobre Naamã, muitas vezes, mas nunca, confesso, nunca preguei, ainda que soubesse, sobre a lepra como pecado, até hoje. E o Evangelho vai entrar exatamente, a primeira área em que ele atua é na área do pecado. Naamã, grande homem, porém leproso, tinha sob suas judes uma menina, tomada dos judeus de Jerusalém, trabalhava em sua casa como empregada. E ela, menina, diz assim: minha senhora, se o meu senhor estivesse em Samaria, diante do profeta, ele teria a sua lepra curada. Quando a mulher ouve isso, conta ao seu marido. Olha o Evangelho, irmãos. Uma menina, o testemunho de uma menina sem nome vale mais do que o nome de alguém sem testemunho. O testemunho de uma menina sem nome vale mais do que um nome, do que o nome de um indivíduo sem testemunho. E graças a Deus, aqui o Evangelho começou. Começou como? Na verdade, quando eu analiso, quando eu estudo esse texto, nesse sentido, eu estudo em três perspectivas. Primeiro, as fronteiras. Segundo, antítese. Terceiro, trocas. Vou explicar já breve. Primeiro, cruzamento de fronteira. Há uma menina pega na sua terra, na Judeia, é levada à Síria. Afinal, é o Evangelho que está sendo levado lá. Cruzamento de fronteira. E este Naamã, com alguma relutância, sai da sua terra síria e vai para Samaria. Estão entendendo o que Jesus disse? Que o profeta não é bem recebido na sua terra, mas então vai haver um cruzamento de fronteira. E esta menina que é recebida como escrava, afinal é o Evangelho dentro da casa. Eu vou lhes provar como é que é o Evangelho. E não vou já o tempo já passou. Como é o Evangelho na casa deste moço, porque mais tarde você vai perceber que o alvo número 1 do texto de Naamã não é a cura da lepra de Naamã, é a cura do coração de Naamã. O milagre maior do que o milagre é o milagre do coração.
o texto está a nos contar essa história para mostrar que este indivíduo que tem um Deus, Rimon, que cultua os seus deuses lá na Síria, vai, e quando Deus faz aquele milagre, comparece diante de Eliseu e ele diz assim: toma, eu quero que a graça te abençoe. Eliseu diz: não tomarei nada de si. E diz a Bíblia: então me permita que eu leve duas mulas de areia. Você não está entendendo nada. Esse indivíduo que veio lá da Síria, agora quer areia de Samaria, porque cruzou a fronteira. E o evangelho de verdade faz isso. O evangelho real faz-nos cruzar a fronteira. Em primeiro lugar, Jesus cruzou o abismo, a fronteira da eternidade, e se tornou humano encarnado, a divisa do espaço e o tempo da humanidade. Ele cruzou a fronteira e chegou até nós. Agora, este homem que sempre julgaram-se na época maior do que os judeus, está dizendo assim: eu quero levar, me permite só levar terra. Por que a terra? Porque eu quero fazer um altar para eu adorar o Deus de Israel. E depois disse assim: porque agora sei que não há Deus como o Senhor. E depois ele diz a outra palavra: permita, meu Senhor, se quando eu chegar lá, por razão da minha posição, porque os reis têm que ir adorar mesmo, têm que entrar na casa de Rimon, eu entrar, permita que não seja imputado isso por pecado em mim. Fica a saber, ele está dizendo assim: Eliseu, eu vou ir mesmo, mas o meu coração não está ali. O meu coração está aí. Primeiro elemento é cruzamento das fronteiras, o que o evangelho produz. Por quê? Porque nenhum profeta é honrado senão na sua pátria. Segundo elemento que me chama a atenção aqui, e agora sim, de verdade mesmo, já estou a terminar, é troca. Troca. O quê? Troca o quê? Quando o que está por fora, Naamã, fora, não é judeu, acaba por estar por dentro, o que está por dentro, que é Geazi, acaba por colocar-se por fora. Quem viu isso na Bíblia? Geazi cobiçou a prata e o ouro de Naamã. Sabe o que aconteceu? Naamã veio, deixou a sua lepra no barrento rio Jordão. Mas a lepra que ele deixou, Geazi herdou. Por quê? Houve esta troca. Porque aquele que estava por dentro não entendeu o que é estar ao lado do homem de Deus. Outra troca. Ele trocou o culto sírio, a Rimon, ao culto judaico. A outra troca, o altar de Rimon, do Deus Rimon, pelo Senhor. E aqui nós encontramos a linguagem: veio para o que era seu, João 1,11, mas os seus não receberam, mas o seu não recebeu, mas a tantos quantos recebeu Deus o poder de serem feito filho de Deus. Para finalizar, o que eu gosto, antítese é vista aqui, antítese de Naamã, um grande homem e uma menina serva. É por isso que eu disse no princípio, uma menina sem nome, o testemunho de uma menina sem nome vale mais do que um nome de um grande homem sem testemunho. Outra antítese, a antítese dos rios. Ele diz assim: não tem lá na minha terra os rios Arbana e Fafar são mais limpos. A questão aqui não é rio limpo. A questão aqui é rio que tem história de milagre.
No Jordão já houve, o Jordão já se abriu uma vez e o povo passou mar a seco. Milagre tem história, é aqui. Esta é a terra do Evangelho. Antítese. Última antítese. A antítese, que eu gosto dessa, de Eliseu e do rei de Israel. Por quê? Porque quando ele chegou e foi diante, a primeira coisa que Naamã foi é ir no palácio. E quando chegou no palácio, entregou as cartas credenciais protocolares do rei lá da Síria. E o rei de Israel leu e rasgou as vestes e disse: porventura sou eu Deus para matar e para dar vida? Isso é estranho para mim. Como um homem, o homem mais poderoso da terra ou dos judeus, que sabe que não pode dar nem tirar, não pode dar nem tirar a vida, porém, nem ele sabe também que há quem pode. Eliseu é quem teve que dizer: vão dizer ao rei que eles erraram no endereço, o endereço é aqui. Oh, aleluia! Ele foi no lugar errado, mas o rei que não pode fazer, infelizmente ele não sabe quem pode. Eu quero dizer uma coisa: nós sabemos quem pode. A história dessa história, a verdade, o princípio, a revelação dessa história, nessa menina, é que há alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que resolve o teu problema. Isso é que é evangelho. Sabe o que é evangelho? O evangelho é encontrar alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que vai resolver o teu problema. O evangelho é encontrar alguém que conhece alguém, que vai te mostrar alguém, que vai perdoar teus pecados. É isso que é evangelho. O rei não podia dar vida, mas também não sabia quem pode. Alguém que pode dar vida ao pecador, ao leproso que este mundo tem por aí. Finalizo na última antítese, a antítese da menina sem nome, que serve o grande Naamã na distante Síria, e Geazi, que serve o poderoso Eliseu. A menina que serve anonimamente o grande Naamã, distante, é a antítese do Geazi, que serve a Eliseu. Estamos a viver o tempo em que nós estamos a trocar tudo. Não estamos a ultrapassar, a vencer as fronteiras. E também, tristemente, estamos a viver o paradoxo do Evangelho. O Evangelho em si é paradoxal, né? É vida pela morte. É subir descendo. É viver morrendo. Porém, cuide de não ser um Geazi, que estando próximo de Eliseu, não tem o evangelho da menina, que estando distante da sua terra, conhece quem pode. Há alguém que pode. Eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que pode resolver teu problema. Eu e o pastor Sadraque estamos aqui para dizer: nós conhecemos alguém que pode resolver o problema. Você é alguém que conhece alguém que conhece quem pode resolver o problema. O evangelho é isso. O evangelho não é o que você ganha nele. O evangelho é o que ele ganha consigo. É o que você faz dentro dele. É quem você traz. E você traz porque você conhece alguém que resolve o problema daquele. Vamos ultrapassar as fronteiras como verdadeiros profetas, que se na nossa terra não somos bem-vindos, é porque Deus está designando a terra para onde nós seremos necessários. Há uma terra onde nós vamos encontrar pessoas tão sedentas
evidente que até terra, até barro, eles vão querer. Sabe, o Sadraque, é por isso que eu não culpo, eu deixei, eu já fiquei triste, mas agora parei, já não falo mais dos falsos, dos brincalhões. Por quê? Porque eles entenderam uma coisa: é fácil manipular. Eu gosto de dizer assim, que eles descobriram que sabem tocar a necessidade das pessoas e não a fé das pessoas, porque a fé das pessoas vai exigir que você trabalhe também com alguma fé. O que vai acontecer? Eu exploro tua necessidade. Sabe por que eu parei agora de olhar, de criticar e tocar nessas questões? Por quê? Porque eu mesmo preciso entender que o Evangelho que está em Lucas capítulo 24, versículo 14, que vai se espalhar pelo mundo afora, não é de vã filosofia, não é de conversa, não, é de alguém que sabe dizer: este problema Deus vai. Olha, sabe o que eu estou dizendo? Estou dizendo assim: nós temos que começar a dizer: Deus vai resolver, Deus vai fazer, Deus vai agir. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem vir a Cristo pelo amor, só virão pela dor. E para vir pela dor, há uma necessidade do Senhor trabalhar poderosamente. E o que está acontecendo? O que vai faltar? É nós entendermos que nós somos Eliseu, que vamos ter que dar o recado, dizer: rei, não perca a tua cabeça, manda ouvir aqui, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. E o que está no meu espírito é exatamente isso. Chegou a hora, chegou o tempo. Eu estou falando mesmo o tempo, esse tempo de Covid-19, chegou o tempo do Covid, depois do Covid-19, chegou a hora de nós dizermos: manda-lhe vir ter comigo, porque ele saberá que ainda há profeta em Israel. E o profeta não vem, não fala em conta própria, nem em nome próprio, porque senão não é evangelho. O evangelho é quando o profeta vai dizer: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele já resolveu. O pastor Sadraque disse ontem, e bem, que ele já resolveu há 2000 anos atrás. Você está perdendo tempo. Por que você está ali? O casamento ele já resolveu, e ele já resolveu de verdade. E vem, isso é o Evangelho. Jesus no seu tempo vai nos levar para o tempo de Naamã para nos ensinar. Evangelho é quando cruza a fronteira. O Evangelho é quando troca o teu ruim pelo grande do Senhor. O Evangelho é quando nós não aceitamos ser a antítese daquela menina que, distante numa terra, consegue testemunhar, e nós, próximo do profeta, só conseguimos cobiçar. Quando nós cobiçamos aquilo que é inerente ao ministério, nós perdemos o próprio ministério. Que Deus nos ajude a compreender que este é o tempo do Evangelho de poder, do Evangelho de Eliseu. Sim, eu estou a dizer mesmo Evangelho, eu estou a dizer Evangelho de Eliseu, não estou a dizer Evangelho de Eliseu, estou a dizer porque é Jesus quem mandou dizer o Evangelho de Eliseu. Chegou a hora do Evangelho de Eliseu e dizer: eu sou a antítese do rei. Você pode dizer comigo: eu sou a antítese do rei. Quando o rei não pode dar vida, eu vou dizer: vem cá, eu tenho, esse homem vai sair daqui limpo como bebê. E ele saiu. Eu sou
a antítese deste evangelho faz junto. Senhor, muito obrigado. A nossa vida não tem sentido se não levarmos outros à salvação. Nosso ministério é conversa se através dele almas não forem salvas, libertas, e os oprimidos e os pobres serem socorridos. Não quero ter igreja, não quero liderar, não quero pastorear se a vida que flui do teu trono não se manifestar nas pessoas que nos ouvem. E porque sei que este é o teu plano, a tua vontade, te agradeço pelo avivamento que está nesse país, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, meus queridos. De glória em glória me levar nas profundezas da santidade, me levar, aleluia, me levar, de glória em glória, de glória em glória, me leva, me leva, me leva, aleluia, nas profundezas da santidade, me leva, aleluia, me leva, mais uma vez, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, me leva, me leva nas profundezas da santidade, me leva, me leva. Aleluia, podemos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Quem pode aplaudir em casa, no sofá, na sala, pode aplaudir mais forte o nome de Deus. A Deus toda a honra e glória. Após essa ministração, creio que Deus falou profundamente em nossa vida. Queremos desde já mais uma vez agradecer ao reverendo pastor Jorge Batista, ao nosso mestre pastor Sadraque, a todos irmãos pertencentes à turma da palavra em Portugal, Brasil, a todas as províncias de Angola, todos os irmãos que estão em direito aqui a nos acompanhar. Queremos te agradecer por esse tempo, né, que esteve conosco, que estiveram conosco. Desde já também agradecer aqueles irmãos que fizeram as perguntas e não foram respondidas. Creio que nas próximas edições, não muito tarde, né, creio que dentro de 1 mês ou 2 meses, daqui a 3 meses teremos a Prepare. Será que não aprovou? Então, daqui a 3 meses teremos a Prepare. Creio que, né, o pastor Jorge Batista ainda estará aqui conosco. E pastor Sadraque também. Vamos dar continuidade, né, a este projeto, a esta edição, que é Semana Pare. Gideão tem, né, 2 minutos para fazer os últimos agradecimentos também e encerrar também a nossa edição na voz do nosso Pai. Amém. Quero convidar você a fazer parte dessa grande família, a Turma da Palavra. Entre em contato conosco através das redes sociais. Se estiver na MIB, você pode contactar, procure aí Turma da Palavra na MIB. Se estiver no Lubango, faça o mesmo. Se estiver cá em Luanda, escreve aí Turma da Palavra Central e você vai conseguir entrar em contato conosco para poder aprender e crescer, pois a nossa dedicação está na oração e na palavra. E queria aqui deixar o contato, caso não conseguir se conectar pelas redes sociais, você pode ligar para nós a partir do 922 779887 ou ainda o 921 29 16 20 ou o 924 30 47
12. Essa é uma opção, deixa por fim. Uma opção do Acácio não está em mente, mas podes ligar para esse oficial no 993 40 16 11. Deus abençoe a todos vós. Faça parte dessa grande família e os vídeos estão disponíveis no YouTube. Pastor Jorge, faz oração? Faça oração? Vamos então orar ao Senhor para agradecermos. Senhor, te damos graça porque és maravilhoso. Obrigado porque fomos alimentados com a tua palavra. Senhor, nós estamos agradecidos, ó Pai, por mais uma vez recordarmos, relembrarmos a essência do Evangelho. Senhor, estamos gratos pela vida do teu servo, pastor Sadraco, teu servo, reverendo Jorge Batista e todos, Senhor, que acompanharam essa atividade. Abençoe a todos estes, Senhor. Faça-nos crescer na graça e no conhecimento. Senhor, nós te louvamos porque és maravilhoso. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já fizeste, por tudo que estás a fazer e por tudo que farás, em nome de Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, nós oramos porque cremos. Cremos, por isso oramos. Em nome de Jesus. Amém.